Presidente do Senado ignora a decisão do presidente da Câmara de suspender processo de impeachment. Destino do mandato de Delcídio do Amaral vai ser decidido amanhã. E depois de um ano de investigações, relatório da CPI do HSBC está pronto. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, ignorou a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, em que ele pedia a suspensão do processo de impeachment no Senado. Valdir Maranhão queria que a Câmara votasse novamente o pedido. O presidente interino da Câmara anulou a sessão do dia 17 de abril, em que os deputados aprovaram a abertura do processo de impeachment. Para Valdir Maranhão, os parlamentares não poderiam ter anunciado seus votos previamente e a defesa de Dilma Rousseff tinha o direito de falar antes da votação. Mas o presidente Renan Calheiros decidiu manter o andamento do processo no Senado. Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e, ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, por todo exposto, deixo de conhecer do ofício número 635 de 2016 da Câmara dos Deputados e determino sua juntada aos autos da denúncia número 1 de 2016 com esta decisão. A decisão provocou confusão no plenário. Não gritem, isso foi um erro de avaliação. A democracia não se faz com gritos. E o presidente suspendeu os trabalhos. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que vossas excelências gritem em paz. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Quando a sessão foi retomada, os governistas recorreram contra a decisão de Renan Calheiros. Nada mais resta à presidência senão abster-se de determinar a leitura do parecer da Comissão Especial de Impedimento e, por consequência, sustar a realização de sessão deliberativa do Senado Federal para sua apreciação. Estamos cometendo aqui uma ilegalidade. Vossa Excelência sabe disso, porque houve uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados. É presidente interino, mas é presidente. E qual foi a decisão dele? Anulou as 3 sessões do dia 15, 16 e 17. Então, Vossa Excelência pode discordar da posição do presidente interino, mas não pode atropelar, não pode passar por cima. A oposição criticou o deputado Valdir Maranhão e defendeu a continuidade do processo no Senado. Para mim, esse ato do presidente Valdir Maranhão, senhor presidente, desrespeitando a maioria dos componentes daquela casa, é crime de decoro parlamentar e tem que ser visto sob esse prisma, no meu entendimento. Digno até de cassação. Nós estamos vivendo uma situação no país gravíssima. Sair atirando, botar fogo no país, tentando o quê com isso? Eu acho que o presidente Renan deveria pegar esse papel da Câmara e jogar no lugar que ele merece, no lixo, com todo respeito à Câmara dos Deputados. O parecer da Comissão Especial do Impeachment recomendando a admissibilidade do julgamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado foi lido na sessão de hoje. A repórter Mariana Capello acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, Mariana. O que acontece a partir de agora? Boa noite, Hermes. O relatório do senador Anastasia pela admissibilidade do processo que pede o afastamento da presidente foi lido na sessão de hoje e o presidente do Senado, o Renan Calheiros, já passou a agenda da votação na quarta-feira. Deve haver uma sessão às 9 da manhã até às 11. Vai ser suspensa, logo em seguida deve começar uma outra sessão à 1 da tarde, que vai até às 6 da tarde. Essa sessão também vai ser suspensa e vai ser retomada às 7 da noite. Essa votação em plenário vai avaliar
o relatório do senador Anastasia. Para ser aprovado, para ser admitido o processo, é preciso maioria simples. Depois dessa votação em plenário, ainda devem acontecer duas outras votações. Uma para avaliar a peça de acusação. Isso porque o processo volta à comissão e aí o relator vai fazer um relatório de acusação em que vai escutar a defesa, vai juntar provas e que esse relatório vai ser votado também em plenário. A outra votação é a do próprio julgamento. Essas duas votações devem ser comandadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Agora, Hermes, o que foi muito curioso aqui nessa tarde de hoje foi que esse relatório quase não foi lido pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Isso por causa da possibilidade do atraso da votação do processo de cassação do senador Delcídio do Amaral. O que aconteceu? Para que o cronograma fosse mantido, o senador Jucá apresentou um pedido de urgência para esse processo. O presidente do Senado convocou uma sessão extraordinária que votou essa urgência. Em seguida, por causa de um consenso que houve no plenário, foi aberta uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça no próprio plenário, em que o parecer do senador Ricardo Ferraço foi lido. Dessa forma, amanhã, às 5 da tarde, deve ser feita a votação do processo de cassação do senador Delcídio. Agora é esperar para ver, né, Hermes? Vamos ver o que acontece. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. E como você ouviu, a Mariana já começou a passar essa informação, o senador Delcídio do Amaral veio pessoalmente fazer a defesa dele na Comissão de Constituição e Justiça. Mais cedo, antes dessa sessão do plenário, ele admitiu que cometeu erros, pediu desculpas, mas em plenário foi apresentado esse requerimento para que a cassação seja decidida ainda amanhã. O senador Delcídio do Amaral pediu desculpas ao povo brasileiro e ao estado do Mato Grosso do Sul. Agradeceu à família, aos assessores José Eduardo Mazagão e Diogo Ferreira, que, segundo ele, foram exonerados do Senado sem o consentimento de Delcídio. Também isentou o Diogo de culpa. Ele havia sido preso junto com o senador. Delcídio reclamou que o processo foi muito rápido e que o direito de defesa foi prejudicado. Então, se conduz alguém a um processo de cassação sem sequer ter acesso aos autos e, o pior, a um aditamento que surgiu na semana passada. E queimando-se etapas assim com uma celeridade inacreditável. Eu estou nessa casa há 13 anos. Eu nunca vi tanta celeridade. Delcídio defendeu uma pena mais branda para os erros que ele mesmo admitiu ter cometido. Eu não roubei, não desviei dinheiro. Não tenho conta no exterior. Eu estou sendo acusado de quê? De obstrução de justiça. E obstrução de justiça, quando eu, como líder do governo, inadvertidamente, volto a repetir aqui, peço desculpas, errei, mas agi amando. A vinda do senador Delcídio do Amaral surtiu efeito entre os senadores. Eles resolveram atender ao pedido da defesa para adiar a votação até que o Ministério Público Federal dê acesso aos autos do processo contra Delcídio, que sofreu uma ampliação na semana passada. Pelo prazo do regimento, a votação na Comissão de Constituição e Justiça deve ser até quinta-feira. No plenário, ao saber da decisão da CCJ, o presidente Renan Calheiros disse que o adiamento do processo de cassação pode interferir na votação do impeachment. Ao fazer isso, a comissão, seja por maioria, por unanimidade, seja pelo que for, ao fazer isso, ela desborda do seu papel. Desborda do seu papel. E ao desbordar do seu papel, coloca o presidente do Senado em dificuldade, já que eu tenho me esforçado aqui para ser isento e independente, de marcar o impedimento da presidente antes do julgamento do processo do senador Delcídio do Amaral. O senador Romero Jucá propôs acelerar a votação do processo de Delcídio para não interferir no impeachment. Senhor presidente, eu queria só registrar a Vossa Excelência e aos colegas que eu acabo de entregar na mesa um requerimento de urgência para que nós possamos votar amanhã o parecer da CCJ em plenário.
porque esse parecer é um parecer de constitucionalidade. Então, se Vossa Excelência entender, os líderes também, nós podemos votar esse requerimento hoje e amanhã votamos aqui o parecer e em seguida votamos, se o parecer for aprovado, votamos a matéria que é objeto da sessão. Os senadores concordaram e resolveram votar o pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral direto no plenário nesta terça-feira. Amanhã mesmo, neste plenário, nós poderemos fazer o julgamento. Está prevista para esta semana a apresentação do relatório final da CPI do HSBC. Os senadores retomam os trabalhos depois de terem acesso aos documentos com informações dos brasileiros com conta na sede do banco na Suíça. Os dados foram liberados para a CPI em janeiro pelo governo francês. A Comissão Parlamentar de Inquérito do HSBC foi instalada em março do ano passado para investigar irregularidades em contas que clientes brasileiros do banco mantinham na Suíça. De acordo com informações divulgadas por um consórcio internacional de jornalistas, a instituição teria ajudado correntistas a sonegar impostos. Só entre 2005 e 2007, 7 bilhões de dólares teriam sido movimentados do Brasil para o HSBC na Suíça de forma ilegal e abastecido contas de mais de 8 mil brasileiros. A CPI ouviu 15 pessoas no ano passado, entre elas os jornalistas responsáveis pela divulgação do caso no Brasil e o ex-funcionário do banco que denunciou o esquema de contas ilegais. No final de 2015, os senadores decidiram encerrar os trabalhos da comissão por não poderem ter acesso aos documentos do caso, que ficou conhecido como Swiss Leaks. Mas em janeiro, o governo francês autorizou que cópia dessa documentação fosse entregue aos parlamentares. O prazo para funcionamento da comissão foi prorrogado até outubro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.